Aí, pessoal do primeirinho Super do SEB Lafayette, beleza? Então a gente vai começar a partir de hoje vídeos dos módulos do setor 241, beleza? Esse módulo aqui é sobre poríferos. Então eu vou ficar no cantinho para a gente ter, a partir de agora, os slides das aulas, beleza? Então aqui tem as informações necessárias para vocês se organizarem. Então pegue a apostila, a 2, lá no setor 241, a teoria que eu vou falar a partir da página 287 e os exercícios na página 302, beleza? Então vamos lá, aula de poríferos. Uma das características mais importantes dos poríferos é a ausência de tecidos verdadeiros. Um tecido verdadeiro, ele tem células do mesmo tipo que fazem uma função muito específica e aí divide e trabalha com outros. Então, nós não observamos um tecido propriamente dito nos poríferos, beleza? Então, a gente vai classificar entre os animais os poríferos num grupo à parte, o grupo dos parazoários. Como eles não têm tecidos, eles não têm órgãos, eles não têm sistema, então eles não têm nenhum sistema. Então eles não têm sistema digestório, nervoso, muscular, nada disso, beleza? Então por isso eles estão num grupo à parte, os parazoários. Os outros animais estão num outro grupo chamado eumetazoário, tá bom? Muito bem. Os poríferos todos são aquáticos, não existe um porífero terrestre. Isso se deve ao fato da maneira como eles se organizam, tanto estruturalmente como fisiologicamente. Então a estrutura do porífero precisa de água para se manter e para funcionar também, beleza? Nós encontramos tanto no mar como em água doce. As esponjas marinhas são a maioria. Eu tenho uma minoria de esponjas dulcícolas de água doce. E todo porífero ele é séssil, ele não se movimenta. Então ele é fixo, ele não sai do lugar. O alimento chega até ele. E por isso nós classificamos as esponjas como filtradores. São animais que a água vai entrar no corpo dele e ele vai conseguir filtrar, escolher as partículas, os organismos que ali estão em suspensão. Então na água tem um conjunto de seres em suspensão, normalmente unicelulares, e as esponjas conseguem então coletar parte dessas substâncias, beleza? Então como que isso se dá? Olhando aqui no canto, você vai ver o corpo de uma esponja bem simples. É um cilindro e com vários buraquinhos nas laterais onde a água entra. Tudo bem? Nesse esquema de esponja, esses buraquinhos são células. Eu vou mostrar para vocês, são os porócitos, beleza? A água cai numa cavidade chamada átrio ou esponjocela e é encaminhado para uma grande abertura na parte superior, que é o ósculo. Muito bem. Num corte dessa esponja, nós podemos ver alguns tipos de células. Revestindo externamente as esponjas, nós temos células achatadas chamadas pinacócitos. Pinacócitos. Tudo bem? As células por onde a água entra são os porócitos. No meio existe uma camada chamada mesoílo, em que nós vamos encontrar duas coisas. Uma célula chamada amebócito. Essa célula ela é múltipla em suas funções, ela faz muitas coisas. Ela pode pegar alimento de uma célula e levar para outra, ela pode produzir uma estrutura de sustentação chamada espícula e ela pode se transformar em outros tipos de células. Então ela funciona como uma célula-tronco. Isso é importante. Porém, a célula mais importante de todas é a célula coanócito, é uma célula típica. O que isso quer dizer? Que não existe nenhum outro tipo de organismo, de animal que tenha essa célula. Então, uma célula típica. Falou em coanócito, sabe que é porífero. Essa célula, ela tem uma base com núcleo, um flagelo e um colarinho. Como são essas células, elas se colocam na cavidade aqui do átrio, elas batem os seus flagelos de forma sincronizada. Então, como bate os flagelos, cria-se uma corrente de água que leva para dentro dessa estrutura do átrio as partículas em suspensão que os próprios coanócitos vão reter e fagocitar.
Então é super importante que você se lembre que os coanócitos fagocitam as partículas em suspensão. E aí a digestão se dá dentro da célula, beleza? Então vou repetir rapidinho. Externamente nós temos os pinacócitos achatados, revestimento. De comunicação da parte externa para o átrio, nós temos os porócitos, que são buraquinhos de passagem de água. Então a água entra pela lateral. Na cavidade nós temos os coanócitos, células flageladas com colarinho, que além de gerar o fluxo da água para renovação das substâncias em suspensão, dos seres em suspensão, coleta esses seres em suspensão e fagocita. Beleza? Muito bem. Aqui um videozinho para você entender como é que é a dinâmica de uma esponja um pouco mais complexa. Essa é uma esponja maior. Então você está entrando nos canaizinhos dessas esponjas, onde você vê as partículas, né, os organismos em suspensão. São algas diatomáceas, dinoflagelados, que vão caminhando por dentro de vários canais dessa esponja mais complexa. E você está vendo aí os amebócitos produzindo as espículas de sustentação. Você vai ver que nas paredes das esponjas você já pode ter uma retenção, uma coleta, né? Ó, já interiorizou ali na própria parede, mas esse não é o principal local. O principal local de coleta de alimento são câmaras internas, todas elas revestidas por coanócitos. Então no videozinho está um junto de tubinhos, vendo os diferentes tipos de organismos que ali estão. Ó. Eu gostaria que você prestasse atenção. Agora, ó, você vai entrar numa cheia de coanócitos. Olha lá, o colarinho e o flagelo batendo e capturando os alimentos, interiorizando através da fagocitose. Beleza? E aí, se você fosse um desses, você não fosse capturado, você sairia. Beleza? Então espero que tenha ajudado a entender como é que funciona. Esses são os 3 tipos de esponjas quando a gente analisa a complexidade. Aqui está o ascon, mais simples, o sicon intermediário, o leucon, o mais complexo. Beleza? Como eu disse, a sustentação ela se dá por espículas, porém existe um grupo um pouco menor que, ao invés de espículas minerais, tem proteínas de sustentação chamada espongina. Ela é macia e as esponjas de espongina são usadas para banho. Então, se a gente puder dar uma olhadinha aqui, ó, em detalhes, veja, tem vários canais por onde a água ia entrar na esponja para fazer a coleta das substâncias e depois você vai ver aqui no outro zoom, ó, as esponjas, um amaranhado de esponginas formando a estrutura do corpo. Então, toma cuidado, não é esponja aqui de fibra vegetal, que é a bucha, não é esponja artificial, isso aqui é uma esponja do Mediterrâneo, é um pouco mais caro do que o normal, beleza? As esponjas mais comuns, elas têm espículas minerais de sustentação. Então, você vê aqui, ó, as diferentes espículas calcárias. Diferentes espículas calcárias que vão se organizar formando uma estrutura de sustentação. Essa aqui é espículas de sílica. Sílica é usado para fazer vidro, né, areia. Então a gente chama de esponja de vidro. Beleza? Então a sustentação pode ser de espongina ou pode ser de espículas minerais, ou de carbonato de cálcio, ou de sílica. Já a fisiologia, a gente tem uma simplicidade muito grande. Veja, ou a digestão intracelular, fagocita, as trocas gasosas, a excreção é por difusão. Então é assim, o oxigênio está na água e ela difunde por todas as partes do corpo do porífero, então as células entram em contato direto com esse oxigênio e pega e libera o CO2 direto na água. A excreção também, conforme o metabolismo da célula funciona, as excretas são produzidas e aí é liberado no ambiente diretamente. Beleza? Reprodução. A reprodução a gente vai ter 2 tipos, a assexuada e a sexuada. Na assexuada, a forma importante é o brotamento. Então, veja no esqueminha. Você tem uma esponja original, surge um broto lateral, esse broto se destaca, eu passo a ter 2 indivíduos, beleza? Agora, também pode ocorrer regeneração, e esse é um modo muito interessante das esponjas se reproduzirem. Como elas têm pouca
complexidade estrutural e tudo mais, elas são muito simples, as células são um pouco diferenciadas. Se eu passar uma esponja por uma peneira, separar suas células e colocar num prato, as células vão se reorganizar e várias esponjas vão surgir. Então, de uma esponja, eu separo em vários grupinhos de células, elas se reorganizam e formam várias esponjas. Então, ela tem uma grande capacidade de regeneração. E a gente tem um tipo muito especial de reprodução assexuada que só ocorre em esponjas de água doce, que é a gemulação. Então, veja aí nessa foto, você tem várias gêmulas que pertenciam a uma única esponja. Tem as gêmulazinhas cortadas, para você ver como que é a estrutura. De forma bem simplificada, eu tenho uma camada de espículas que protege um conjunto de amebócitos. Lembra que os amebócitos são células tronco. Então, o que acontece? Uma esponja grande está lá na água, aí esse rio é intermitente, ou seja, ele seca. A esponja morre, porque sem água ela não sobrevive. Mas antes de morrer, o que ela fez? Produziu várias gêmulas. Quando o rio volta a existir, né, quando chove, esse rio recupera a água, as gêmulas dão origem a mais esponjas. E aí a reprodução assexuada se dá, beleza? Então é uma forma exclusiva de esponjas de água doce de rios que sofrem esse tipo de situação de intermitência, tá bom? A reprodução sexuada, ela ocorre quando uma esponja que vai produzir gametas masculinos, então essa esponja faz o papel de macho, libera esses espermatozoides na água que saem nadando. Porém, esses espermatozoides vão invadir o corpo de uma outra esponja da mesma espécie e lá dentro vão encontrar o óvulo, o gameta feminino. Então perceba, embora os espermatozoides saiam nadando no ambiente, o encontro com o gameta feminino se dá dentro de uma esponja. Então a fecundação é interna. Feita essa fecundação, surge o zigoto ou célula ovo. Esse zigoto ele vai se transformar numa larva. Então a gente fala que o desenvolvimento é indireto. Desenvolvimento indireto porque entre o zigoto, célula ovo, e a forma adulta eu tenho fase intermediária. Então a larva, que se chama anfiblástula. Tudo bem? Então aqui, gente, eu termino essa primeira aula teórica sobre as esponjas, tá? Valeu, muito obrigado e até mais!